Vamos lá, pessoal. Representação atômica, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos voltar aqui e falar. Ó. Já visto anteriormente, os átomos são representados por suas fórmulas ou símbolos. Cada um dos elementos químicos conhecidos possui um símbolo característico, que apresenta-se como uma letra maiúscula, e se houver outra letra, ela deve ser minúscula, tá bem? Então, se tiver uma letra só, maiúscula. Se tiver duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. É assim que a gente vai diferenciar os átomos dentro dos compostos, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Só o C maiúsculo, carbono. O C maiúsculo com o O minúsculo, cobalto. O K sozinho, potássio. O K e o R, criptônio. É com C aqui, tá? Eu fui forçado aqui. C com A, cálcio. Na, sódio, e aí vai, tá? Perceba que a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. A diferença entre maiúsculas e minúsculas, gente, não é o tamanho, tá? É o tipo de letra. Por exemplo, só aqui para representar para vocês, ó, estaria errado escrever o sódio, tá? Assim, ó. Tá ok? Por quê? Porque esse A aqui, ó, é um A maiúsculo, beleza? Muito bem. O que define um elemento químico é o seu número atômico, tá bom? O que é número atômico? Ou número de prótons, isso é número atômico, tá? Então, o que vai definir um elemento químico ou vai diferenciar um elemento químico do outro é o número de prótons que ele tem no núcleo, tá bem? Dois elementos químicos diferentes nunca terão o mesmo número de prótons. Assim, olha só, eu coloquei aqui uma lista, né, de elementos, o número de prótons e o seu símbolo. O hidrogênio, por exemplo, tem um próton, símbolo H. O hélio tem 2 prótons, e símbolo He. O lítio tem 3 prótons, e símbolo Li. Berílio tem 4 prótons, símbolo Be. O boro tem 5 prótons, e símbolo B. O carbono tem 6 prótons e símbolo C, e assim por diante, tá bem? Então, ó, observe que cada elemento químico, tá, tem um número singular de prótons. Não existe lítio com 2 prótons ou com 4 prótons. Se tiver 2 prótons é hélio, se tiver 4 é berílio, e assim por diante, tá bem? Então, tenha em mente sempre isso, que o número de prótons é o que vai definir cada um dos elementos químicos que a gente conhece, tá ok? A maior parte dos elementos químicos podem ser encontrados com diferentes massas atômicas, que a gente vai utilizar o A como símbolo, tá? Pois apresentam isótopos na natureza. Alguns exemplos, olha só. O hidrogênio, gente, tem um próton, e a gente sempre vai apresentar o número atômico ou o número de prótons aqui embaixo, tá? Mas na natureza são encontrados 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio com massa 1, que é o prótio, o hidrogênio com massa 2, que é deutério, chamado de deutério, e o hidrogênio com massa 3, que é o trítio. A diferença entre eles é que este aqui, ó, o prótio, não tem nenhum nêutron, o deutério tem um nêutron e o trítio tem 2 nêutrons, tá bem? Outros isótopos importantes, por exemplo, aqui, ó, o carbono. Todo carbono tem 6 prótons no seu núcleo, tá bom? Então, não é correto representar, olha, o carbono 6. Não, todo carbono tem 6 prótons, tá? Então, a gente sempre representa os elementos através do seu isótopo, ou seja, da sua massa. Então, ó, este aqui é um carbono 12. Este aqui é um carbono 13. Este aqui é um carbono 14. Da mesma forma, a diferença entre eles é no número de nêutrons, tá? Esse carbono tem 6 nêutrons, esse tem 7 nêutrons, e esse tem 8 nêutrons, tá ok? E aqui os exemplos do cloro que a gente já usou em aula. O cloro é encontrado na natureza na forma de 2 isótopos, o 35, cloro 35, e o 37, cloro 37, tá bem? Muito bem, como que a gente representa os elementos químicos? Através do seu símbolo, cada elemento tem o seu símbolo, tá? Aqui embaixo, normalmente, à esquerda e abaixo, aparece o número atômico, ó. O Z é o número de prótons, é aquilo que a gente chama de número atômico. E aqui acima, à esquerda, normalmente, tá bem? A gente apresenta o chamado número de massa. O que é o número de massa? É o número de prótons mais nêutrons. Perceba que este número aqui, ó, é a soma de prótons e nêutrons, e aqui é só prótons.
Então, o de cima menos o de baixo fornece para a gente o número de nêutrons, tá? Se a espécie tiver uma carga, ela vai ser chamada de íon, tá? E essa carga necessariamente aparece do lado direito e na parte de cima da representação atômica, tá bem? Se não houver nada ou o número zero aqui, tá bem? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Se não tiver nada aqui, ó, ou aparecer o número zero, tá? Tem um significado isso. Significa que essa espécie é neutra, tá? Ou seja, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. Então, se o número de cargas positivas e negativas for igual, a espécie é neutra, ela tem neutralidade de carga, tá? Ou seja, ela não tem carga elétrica resultante, tá bom? Se houver um valor positivo, tipo assim, ó, 1 mais, 2 mais, ou mais até, né? Isso significa dizer que é um cátion, é um íon positivo. E neste caso, significa que a espécie perdeu elétrons, ou seja, o número de elétrons é menor que o número de prótons, tá ok? E se houver um valor negativo, tipo assim, 1 menos, 2 menos ou mais, é um ânion, é um íon negativo e a espécie ganhou elétrons. Então, neste caso, o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons, tá bem? Nesses exemplos aqui, ó, o que a gente observa? A gente observa alguns exemplos que eu vou resolver, tá? Isso aqui, ó, é uma espécie que não tem nada marcado aqui, ou seja, é uma espécie neutra, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, olha só, ele é o urânio, a gente chama 238 por causa da massa dele, tá? Quantos prótons tem esse urânio 238? Prótons, a gente vai ver aqui, ó, 92. Tá bem? Qual o número atômico? O número atômico é o número de prótons, é a mesma coisa, tá? Sempre vão ser iguais. 92 também. O número de massa, o A gente vê aqui em cima, tá? Nesse caso, 238. O número de nêutrons, onde é que a gente acha o número de nêutrons? É a diferença entre esses dois, ou seja, 238 menos 92, tá bem? Faça a conta aí, eu só estou colocando indicado para ficar mais fácil para a gente ver, tá? E quantos elétrons tem? Se ele não tem carga, é zero de carga, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se ele tem 92 prótons, ele tem 92 elétrons, beleza? Olha só, agora aqui, ó, eu tenho uma espécie que tem uma carga positiva, ou seja, é um cátion. Esse cátion é chamado de cromo 3, porque a carga é 3, tá bom? Quantos prótons tem o cromo 3? Prótons, a gente sempre vê aqui, tá, gente? Lembra que a carga elétrica está associada a ganhar ou perder elétrons, mas não com prótons. O número de prótons a gente vê aqui. O cromo tem 24 prótons. Número atômico, o Z, né? É a mesma coisa que prótons, 24. Número de massa. O número de massa a gente vê aqui em cima, 52. Quantos nêutrons tem o cromo? 52 menos 24. Professor, posso colocar a diferença entre 52 e 24? Claro que pode, tá bem? 28, mas eu só estou mostrando de onde vem, tá? Aqui em cima, 238 menos 92, quanto dá? 8 menos 2 dá 6. 23 menos 9 dá 14, né? Então dá 146 nêutrons, beleza? Vou passar um pouquinho para cima. Voltando aqui para o cromo, né? Quantos elétrons tem? Se não tivesse carga nenhuma aqui, ele teria 24 elétrons. Mas essa carga positiva significa que ele perdeu 3 elétrons. Ele deveria ter 24 elétrons. Se ele perdeu, ele vai ter o quê? 21 elétrons. Aqui que normalmente a gente costuma nos confundir um pouquinho, tá bom? Próximo exemplo.
O sulfeto, olha só, tem carga negativa, então é um ânion de nome sulfeto. Quantos prótons tem essa espécie? Próton a gente sempre vê aqui, ó, 16. O número atômico é a mesma coisa, também 16, tá ok? Número de massa é o de cima, 32. Número de nêutron, o de cima menos o de baixo. Eu estou sempre colocando aqui, mas você não precisa colocar não, tá, gente? Só estou mostrando da onde vem, até a gente acostumar. Da 16. Número de elétrons, se não tivesse nada aqui, seria 16 elétrons. Esse 2 menos aqui significa que ele ganhou 2 elétrons. Se ele deveria ter 16 e ele ganhou 2, essa espécie aqui tem 18 elétrons. Tá bom? Tá aí os exemplos um tanto mais tranquilos. E agora vamos para alguns exemplos mais complexos, tá bom? No caso aí o fosfato, que são íons compostos, e o amônio. Perceba que por serem compostos, tá? Eu vou fazer uma coluna aqui com as quantidades do fósforo e com as quantidades do oxigênio, tá bom? Eu não coloquei, vou colocar agora, ó, o fósforo tem número atômico 15 e número de massa 31. O oxigênio tem número atômico 8 e número de massa 16, tá bom? Isso não vai na fórmula, tá, gente? Só estou colocando para a gente poder fazer aqui. A mesma coisa aqui no nitrogênio, tem número atômico 7 e número de massa 14. O hidrogênio 1 e 1. Tá bem? Então vamos lá. Qual é o número atômico do fósforo? Tá aqui, ó, 15. E do oxigênio? 8. 8 vezes 4, 32. 32 mais 15 dá quanto, hein? 47, certo? Confere aí as contas, tá? 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 15, 47. O próton é a mesma coisa, então eu vou repetir. 15, 8, 47. Nitrogênio. Não, e nitrogênio. Número de nêutrons. É o de cima menos o de baixo. 31 menos 15, gente, já vou colocar aqui, tá? 16. 16 menos 8 dá 8. 8 vezes 4, 32. Mais 16, 48. Tá ok? Número de massa do fósforo é 31. Número de massa do oxigênio é 16. A massa total dessa espécie aqui, ó, vai dar 16 vezes 4 dá 64. 64 mais 31, 95. E número de elétrons? O fósforo tem 15 prótons, tem 15 elétrons. O oxigênio tem 8 prótons, 8 elétrons. Tá certo? Então, quantos elétrons vai ter no total? 15 do fósforo, 8 vezes 4. Dá quanto aqui 8 vezes 4? 32, né? 32 mais 15 vai dar 47. Só que essa espécie ainda, ó, tem mais 3 elétrons aqui. Tudo bem? Então, ó, 15 do fósforo. Cada um dos oxigênios tem 8, são 4 oxigênios. 8 vezes 4, 32. 32 mais 15, 47. Além disso, ainda tem 3 elétrons aqui, ó, que é a carga do íon. Então, total aqui, 50 elétrons. Beleza? E o último exemplo aqui, ó, para o nitrogênio e para o hidrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7. O hidrogênio tem 1. 7 mais 4, né? 1 vezes 4. 7, 8, 9, 10, 11. Tá bem? Aqui é a mesma coisa. Número de prótons, né? Nitrogênio, 14 menos 7. 7. O hidrogênio não tem nêutrons, então o total de nêutrons nessa espécie, o NH4+, é 7 nêutrons. Número de massa. O nitrogênio tem massa 14, cada hidrogênio tem massa 1, 14 mais 4 dá 18.
Número de elétrons, o nitrogênio tem 7, cada hidrogênio tem 1, só que essa espécie aqui, ó, perdeu um elétron, então menos um elétron. 7 mais 4, 7, 11, menos 1, tem 10 elétrons. Tá bem? Por enquanto é isso.